Meu amigo, o São Paulo que entrou ontem na rodada, né, dentre os grandes, com aquele com a menor probabilidade de vencer. E ganhou. Ganhou do Flamengo de virada por 2-1, né? Respirou aliviado para espantar um pouco a crise, né? Eram 3 jogos sem vitória importante. Ganhou do Flamengo e foi a vitória número 60 em cima do rival. Agora a diferença está com 60 vitórias para o São Paulo contra 49 do Flamengo no histórico geral, né? André Ranieri, você que fez o jogo ontem, acompanhou a partida do gramado ali, taticamente é privilegiado para você ver a organização tática ali do gramado. O que você pode falar desse jogo? Será que foi o efeito churrasco do Rafinha? Efeito promessa de pingar o salário? O que aconteceu para mudar a postura radicalmente em tão pouco tempo, hein? É isso, né, Marcelo? E aliás, você falou que poucos acreditavam no São Paulo. A gente não pegou palpite no tempo de jogo ontem, né? Não sei se é porque eu venci praticamente todos no ano passado, você não tá fazendo mais esse ano, né? Tudo bem. Mas eu falei 2-1 pro São Paulo, né? Eu falei, não, Você falou o placar? Falei o placar lá. O Gustavão perguntou, eu falei, pra mim... Todo mundo falou empate, etc. Acho que Marcão empate, Navarro empate. Eu falei, acho que o São Paulo vence 2-1, mas a minha aposta ela foi muito mais em algo que foi falado ontem, que fisicamente é o terceiro jogo apenas do Flamengo. E o Flamengo, ele tá no momento inferior ao São Paulo fisicamente. E aí o São Paulo poderia se aproveitar disso. Falando sobre o jogo em si, o Crespo mais uma vez usou aquele meio campo, né, com Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, que em tese é o meio campo que deixou o time muito exposto no clássico contra o Palmeiras. Só que ele fez uma mudança. Ele colocou 3 zagueiros, provavelmente pensando em dar uma sustentação melhor ali. Então, Alan Franco, Arboleda e o Sabino, ele entra no time. E aí o que acontece é o seguinte, o São Paulo com um plano de jogo de essencialmente se defender e sair rápido nos contra-ataques. Se defendia, saía rápido nos contra-ataques. O Flamengo, obviamente, que tinha a bola, principalmente no início, teve a bola, fazia o que queria e o São Paulo ia lá, se defendia como dava e rapidinho, o Luciano teve até uma boa oportunidade no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, é aquela questão da hierarquia que o Crespo fala e outros treinadores gringos, quando chegam no Brasil, eles falam, não, mas é hierarquia. Quando você olha o gol do Flamengo, você vê a qualidade técnica dos jogadores, que é infinitamente superior. Passe de futevôlei, né? Passe de futevôlei do Pedro, né? O Plata, que inclusive o Pedro e o Plata estavam para sair, ele vai lá e faz o gol com muita facilidade. E uns minutos depois desse gol do Flamengo, o Flamengo controlava bem. Estava ali com a bola, controlava o jogo com a bola. Até que o São Paulo, numa escapada pela esquerda, né, um lançamento do Marcos Antônio, desejado pelo Flamengo, para o Enzo Dias, que deu um cruzamento na medida para o Luciano entre os zagueiros. E aí ele empatou para o São Paulo. E naquele momento, a torcida começou a cantar muito alto, o São Paulo se motivou, foi para cima e pouco depois, em mais um lance ali que o Luciano tenta um cruzamento, o corte errado do Pulgar e o Danielzinho, destaque do São Paulo no início da temporada, já tinha dado uma assistência no clássico contra o Corinthians na Neoquímica e aí agora marcou o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo e deu a vitória ali ao tricolor. O São Paulo se segurou como pôde, conseguiu, né, levar a partida até o final com a vitória por 2-1 e no último lance, uma polêmica tremenda, que acho que vamos falar, não sei se vai querer falar separado, falar junto. A gente daqui a pouco, nós temos já o áudio do VAR lá, do possível pênalti não marcado no Arrascaeta, daqui a pouco a gente coloca aqui no bloco do São Paulo, não tem problema. Eu tava do outro lado, né, então foi um lance ali, uma disputa entre Alan Franco e o Arrascaeta ele finaliza, a bola pega na rede pelo lado de fora. Os jogadores do Flamengo, eles reclamam muito de falta, naquele momento não deu pra eu ver, eu tava do outro lado, e depois quando eu vi a imagem, eu até falei na transmissão, eu falei, esse lance é um lance, aquele típico lance que pra mim é interpretativo. Vai muito do que o árbitro pensa. Vai ter árbitro que vai falar assim, tem o toque tem, não dá pra negar, não dá pra negar. Esse toque foi suficiente pra atrapalhar o Arrascaeta ou não foi suficiente pra atrapalhar o Arrascaeta? Pelo que eu vi, até entre os próprios árbitros ficou meio dividido. Então, assim, eu não condeno nem o fato de não ter dado, mas também se tivesse dado não seria nenhum absurdo, na minha opinião. Mas vou falar, viu? Eu não vou nem citar nome, né? Mas a emissora que estava transmitindo o jogo, meu amigo, mas ficaram 6 horas e meia repetindo, como diria o Dinei Ribeiro, por todos os ângulos. Mas nossa senhora, mas olha, vou te falar, ficaram desesperados lá que o Wilton não marcou o pênalti, rapaz. Olha, e aí como você disse, né? Aí daqui a pouco a gente vai ouvir o VAR. E a minha interpretação é muito parecida com a do VAR, de que o toque do Alan Franco no Arrascaeta não impede a dinâmica do chute dele.
né? Ele faz a dinâmica do chute dele lá e erra o alvo. E claro, teve o toque, mas pra mim não foi suficiente para que ele fosse desequilibrado ou não conseguia chutar. Ele conseguiu chutar a bola ali, e independentemente do toque, foi o que o VAR também analisou, e daqui a pouco a gente vai ouvir. E comentarista de arbitragem, o Paulo César Oliveira, para citar nomes, disse que primeiro disse que não foi pênalti, depois olhou, por esse ângulo aqui eu marcaria. E o Simon, por exemplo, olhou por todos os ângulos também e disse que não acertou o árbitro em não marcar. Então, como disse André Ranieri, é um lance interpretativo, cabe marcar ou não, né? E vocês, Griles? Bom, só dizendo que a câmera da transmissão não é a mesma câmera do VAR também. Então o VAR não tinha, até uma câmera um pouco mais distante, né, um pouco mais longe com relação à câmera da transmissão, que não é a mesma ali do momento da checagem. Mas eu tô com você, Lima. O toque, ele existe, mas só que não é um toque ali. Quando você vê em câmera lenta, é óbvio que parece que o cara ali foi deslocado, mas ali olhando na velocidade normal, eu acredito que ele não foi tocado, mas não a força suficiente para atrapalhar um chute, atrapalhar um possível gol do jogador da equipe do Flamengo. Então eu não marcaria o pênalti nessa questão, mas é claro que é importante também o São Paulo começar muito bem com os 3 pontos. O time do Flamengo tem qualidade, óbvio, da linha defensiva, na linha ofensiva, mas uma coisa me chamou a atenção, até pro jogo de domingo, meu Deus, jornalisticamente, hein? Dá espaço essa zaga do Flamengo, hein? Essa zaga do Flamengo deu espaço para contra-ataques do São Paulo, mas é claro que se o time organizar muito bem na linha na troca de passes, efetivamente, logo um Pedro fica na cara do gol, um Plata fica na cara do gol, mas na parte defensiva ainda tem alguns pontos que o São Paulo soube explorar, principalmente no segundo tempo. E você, Costi? Bom, falando do jogo, eu acho muito interessante aí, o Abel ensinou o Crespo, né? Se a gente pegar a análise aqui que a gente fez até agora, o Abel ensinou pro Crespo que ele deveria fazer. Pega a defesa, fortalece a defesa. Ele tem 2 volantes que sabem sair com a bola. Nós falamos isso ontem aqui. 2 volantes com qualidade, com velocidade. E foi isso que ele fez. São Paulo esperou o Flamengo, pegou no contra-ataque, conseguiu uma vitória importantíssima. Ninguém, o Rani disse que na transmissão ele falou 2-1, mas não sei se com aquela convicção. Não, sem convicção nenhuma. Sem convicção nenhuma. Eu acho que, assim, o normal seria o Flamengo vencer, normal seria o Flamengo até vencer com uma margem grande aí de gols para cima do São Paulo. Se você pegar o elenco de cada um, se você pegar o momento que eu digo, esse primeiro mês do ano, que o Flamengo também tá derrapando no Carioca. Foi só o terceiro jogo, né, dos titulares, ainda estão pegando o ritmo, fisicamente estão muito abaixo. Dá para ver que o Flamengo fisicamente está abaixo do São Paulo nesse momento. Sim, e surpreendeu. Então, todos os méritos aí pro Crespo. Quando vai mal, a gente critica aqui. Tem que elogiar, ele montou o esquema certinho. Deu certo, 3 pontos importantes pro São Paulo. E moral, né? Mais do que os 3 pontos, o moral que o São Paulo pega para a sequência aí dos campeonatos, tanto o paulista quanto o brasileiro, é muito grande. Já do VAR, eu acho que assim, é uma choradeira descabível, né? Um negócio absurdo que a gente viu ontem, lamentável na transmissão. Uma choradeira. O Luiz Roberto, ele que estava narrando, ele que estava com o microfone, quase chorando, cara. Lamentando, assim, numa tristeza profunda que não foi dado pênalti. Para mim, se é interpretativo, para mim, não foi pênalti. Chororô. Eu entendo o flamenguista reclamar, porque a câmera vai buscando, na câmera lenta aparece, mas o Arrascaeta perdeu o gol. E ele tá especializado nesse tipo de pênalti, de se jogar, depois que ele bate na bola, ele se joga, porque o ano passado foram 3 pênaltis assim, né? O Flamengo teve 3 pênaltis assim, que ajudou muito na conquista do brasileiro. Não tô tirando mérito, tá? Os 3, você também pode usar de forma interpretativa. Mas o de ontem não foi pênalti, choradeira, não tem o que reclamar. Sabe o São Paulo ganhou com moral, ganhou com respeito e ganhou porque fez por vencer. Ponto. Não tem que ficar chorando. Sabe uma coisa que eu lembrei? O Wilton Pereira é aquele árbitro naquela final antecipada entre Flamengo e Palmeiras, o ano passado no Brasileirão, Sim. que não deu pênalti, que pra mim esse sim foi um pênalti claro, no Gustavo Gomes. E aí eu fiquei imaginando, se ele dá esse pênalti agora, no Arrascaeta, no último lance, um pênalti que, assim, como a gente disse, não é um pênalti que você crava, é um pênalti que vai muito da interpretação. Ele talvez tenha passado pela cabeça dele assim, pô, vão começar a falar que toda hora eu tô
beneficiando Exato. o Flamengo de alguma forma. Então talvez, não sei, né? Hipoteticamente, inconscientemente, ele deu uma segurada lembrando daquele lance polêmico que foi pênalti claro, E né? acho que tem outros elementos. Primeira rodada, sabe? Se é lá no final do campeonato que tá... Se esse jogo é no Maracanã, enfim. Isso, que tá tem várias disputando o coisas. título, aí vai pro VAR, fica lá no VAR aqueles 10 minutos, é muito complicado. Bom. Primeira rodada, vai passar. Vamos então ouvir o VAR, o que o VAR interpretou desse lance polêmico do Arrascaeta, vamos ouvir? Por favor. Por favor, não venha, não venha. Por favor, não venha. Se vira Perna na esquerda cartão. aqui, como só cheque aqui. Por favor, sai Mais daqui. calma. Não venha. Não venha. Não, pô. Não venha. Olha aqui, Lucas. ó, prioridade, tá? Vamos lá, vem comigo. Ó o pé esquerdo com o pé esquerdo. Casar contigo, tá? Sai, Enzo. Pé esquerdo com o pé esquerdo, tá? Por essa aqui, por a grua, ficou pela grua aqui. Sim. Não, o jogador de São Pode Paulo ficar vem, tranquilo. não, O VAR vai não checar o lance, muda a entendeu? sua corrida, ó. Ok, pode Ó, pela ficar tranquilo. 16,50, ó, Tranquilo. vem. O D'Alonso, Ó, pra mim, essa os dois. carga ou esse contato, pra mim, ele não foi suficiente pra mim, entendeu? Pra mim também não, olha concordo, só. tá? Mas Concordo pode ficar com tranquilo na checagem, tá? natural do Na hora que o Arrascaeta Pera vai lá. chutar, ele põe a perna pra trás, o jogador de Sim, São Paulo pode não ficar muda a tranquilo, passada tá? em nenhum momento e ele defesa do finaliza. goleiro. Tá? Pode ficar tranquilo. Perfeito. Vai checar. Pode seguir, tá? Pode seguir. Ok. Segue decisão de campo, ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, põe a perna pra trás e bate na perna do São Paulo. Léo. E ele mesmo assim conclui a jogada, tá? Deixa eu falar. Ele não... Tá aí. O VAR, né, interpretou que o toque do Alan Franco não foi suficiente para atrapalhar o chute do Arrascaeta que aconteceu e foi para fora. E pelo ângulo do Arrascaeta, ele já teria que fazer esse movimento meio que curvado para chutar, porque ele tá com o ângulo muito fechado e a bola praticamente saindo. Então, ele já teria que fazer esse movimento. Então, tem o toque? Claro que tem, mas não é necessário aí para você marcar um pênalti, marcar uma infração.